E aí, gente, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas que nós podemos utilizar para fazer uma predição de propriedades farmacocinéticas, toxicológicas de fármacos e também de algumas moléculas que você pode modificar e comparar com seus fármacos. Essa ferramenta, por ela se tratar de aplicativo, um site intuitivo, gratuito, onde você pode acessar da sua casa, possibilita fazer vários trabalhos, tá, gente? Inclusive um artigo, um resumo para congresso, um TCC, ou então até mesmo, claro, que de uma forma mais básica, você utilizar ela também em dissertações e teses também, tá? Então, assim, eu queria mostrar hoje, primeiramente, o PubChain ou PubChem, tá? Depende de como tem alguns colegas que pronunciam de uma forma. Eu não sei se o áudio tá bom, mas acredito que dê para vocês entenderem, tá? Esse PubChem aqui, diferentemente do DrugBank, e que também é um banco de dados que fala sobre fármacos, o DrugBank ele é apenas para fármacos, tá? Que já foram autorizados. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar um card aqui para vocês. Mas o DrugBank ele é apenas para um site que está já para fármacos autorizados. Então lá você também tem informações sobre farmacocinética, sobre a farmacodinâmica, porém, mais uma vez, somente de fármacos que já estão autorizados ou então em experimentos. A vantagem do PubChem é que você pode utilizar ele para pesquisar, além de fármacos, modificações moleculares desse fármaco, ou então até mesmo qualquer substância química, tá? Mas como a gente está tratando aqui de fármacos, eu vou focar justamente em fármacos. Aqui embaixo nós temos uma estrutura, uma ferramenta, onde você pode desenhar essa estrutura, tá? Então aqui, como você vê, é bem intuitivo. Você pode trazer para cá, você pode pegar nessa área de desenho, colocar na tela, e assim você vai acrescentando quais os grupos vocês querem adicionar, ou até mesmo de repente colocar um grupo funcional, tá? Então aqui você vai desenhando a sua molécula. Aqui, se você tiver o código SMILES do seu fármaco e você copiar nesse local, ele já mostra o desenho aqui na área, tá? E aí fica mais fácil de você fazer a manipulação. Que tipo de manipulação, por exemplo? Vamos supor, tá? Um exemplo só de forma didática, que o que eu desenhei aqui fosse um fármaco, eu já conheço ele, e aí eu posso muito bem ir atrás dessas propriedades, porque o PubChem ele é um site, é um banco de dados que vai me trazer informações para essas substâncias. E aí eu quero testar o meu fármaco sem esse cloro, tá? Vamos imaginar que o meu fármaco tem um cloro, e aí eu quero testar sem o cloro. Ou de repente quero testar meu fármaco com a adição de um anel nessa posição aqui. Percebe que pelo desenho eu posso estar modificando a molécula e pesquisar sobre ela. Mas hoje eu queria mostrar principalmente sobre a pesquisa direto mesmo aqui na nossa área de busca, onde eu posso pesquisar, por exemplo, um fármaco, colocar aqui como losartana, tá? E aí você percebe que tem já o nome do fármaco aqui, e aí a gente tem a informação dele primeiro, nesse preâmbulo dele aqui, mostra a losartana, e aí já mostra algumas informações, por exemplo, o código SMILES, que esse código aqui, gente, ele consegue te dizer como é a tua molécula. Você pode copiar esse código e utilizar em outras plataformas sem ter a necessidade de estar desenhando toda hora, tá? Mas a gente pode explorar isso daqui. Então eu vou clicar no fármaco, ele abre uma outra tela. Essa tela que vai ser aberta, a gente percebe que nós temos aqui várias informações, tá? No meu lado direito aqui eu tenho informações sobre o fármaco em si. Eu vou traduzir aqui para poder ficar mais claro, mais fácil de a gente poder entender. Mas o legal dessa plataforma é que ele te traz informações, por exemplo, ele te mostra a imagem 2D, 3D, ele te fala se o fármaco tem algum risco, e aí aqui ele pode te mostrar o nome dele, as propriedades químicas, físicas, informações especiais. Então, se você descer aqui a sua tela, tu começa a ter um resumo do fármaco, tu começa a visualizar
a estrutura 2D, a estrutura 3D, onde você pode utilizar essa imagem para você utilizar no seu trabalho, no TCC, né, no seu mestrado, no seu artigo científico. Então você pode fazer o uso dessas imagens. E aqui embaixo nós temos informações químicas dele, né? E eu costumo dizer que são coisas que nós não temos, por exemplo, numa bula de medicamento. Você não encontra essas informações. E aqui tu consegue muito bem, né, encontrar informações mais específicas desse fármaco. Tá? Mas para poder fazer a predição de propriedades farmacocinéticas, de propriedades toxicológicas, eu costumo dizer que a gente vai utilizar esse PubChem apenas para pegar informações mais fidedignas, mais concretas sobre a estrutura molecular do fármaco mesmo, tá? Ó, é interessante essa parte aqui, olha, onde você vê as propriedades químicas e físicas do fármaco, como peso molecular, tá? Então a gente tem várias informações dele, e aí que eu acho legal você explorar, tá? A gente pode até fazer depois um vídeo explicando o que se trata cada uma dessas informações que estão aqui nesse menu. Mas o foco hoje eu queria mostrar para vocês como eu posso utilizar esse desenho molecular para poder fazer a predição. Nada mais é do que você prever como é a farmacocinética e a toxicidade do fármaco. Tá? Então eu vou voltar aqui para cima, ó, nessa área que tem aqui o desenho. E aqui vai ser importante porque assim, aqui você está vendo a imagem do fármaco, tá? E bem aqui, olha, nesse cantinho aqui tem baixar coordenadas. Quando você baixa essa coordenada, você tem a possibilidade de fazer download ou de visualizar o arquivo que vai te falar como é essa molécula, como é o desenho dela, tá? Então aqui, para o site que nós vamos utilizar daqui a pouquinho, que é o PredMed, vamos precisar desse arquivo aqui em formato SDF. Esse formato SDF é como se fosse um arquivo PDF, um arquivo JPG.doc, então ele só está te especificando qual é o tipo de arquivo que tem as informações sobre a molécula. Se você apertar em salvar, ele vai baixar, fazer o download de um arquivo TXT, onde você pode arquivar aquela informação. Mas também você pode mostrar, e ele vai abrir uma aba, e ele te mostra esse código aqui. Olha só, gente, esse código, percebe que ele é grande, tá? E nós vamos utilizar ele todo. No momento que nós formos utilizar no PredMed, por exemplo, nós vamos precisar copiar e colar toda essa informação, desde o começo aqui até lá no finalzinho você faz a marcação e a gente vai copiar e depois vamos colar lá no PredMed, tá? Beleza. Esse é um tipo de código que a gente precisa. E um outro código que eu até falei mais cedo para vocês, que é o código Smiles, tá? Ele está aqui embaixo. E eu queria chamar a atenção porque ele vai estar escrito sorrisos, que nada mais é do que Smiles, né? Smiles em inglês é sorrisos. Então, se você traduzir, não se assuste. Mas o termo correto, o termo científico que utilizamos, é o código Smiles, tá? E nós vamos precisar desse código bem aqui, ó. Vamos copiar também esse código, porque esse código vamos utilizar para o Swiss ADME, tá? Para poder verificar as propriedades farmacocinéticas. Então, só resumindo, utilizei o PubChem, pesquisei o nome do fármaco. Para fazer a predição das propriedades, eu vou precisar desses dois códigos. Legal. O aplicativo que a gente pode fazer uma predição da farmacocinética e emenda da toxicidade nós temos aqui o PredMed. É uma plataforma também online, tá? E aí ele tem aqui algumas funções onde você pode fazer uma predição do fármaco em comparação a outros, mas você pode fazer uma predição justamente da absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Ao clicar aqui, ou clicar na toxicidade, que também é uma outra predição, ele vai te abrir uma outra área, tá bom? E qual é essa área? Vamos ver aqui, ó. Quando você pega aqui, ele vai aparecer uma área de desenho, igual como nós fizemos lá do PubChem, aquela área de desenho era bem intuitiva, bem simples, tá? Mas veja só, imagine que seu fármaco é grande, e aí você não quer ter o trabalho de desenhar toda hora aqui. Imagina que você quer fazer a comparação de 10 moléculas, então você pega o código, esse código que nós baixamos aqui, que eu mostrei para vocês,
que foi aquele arquivo SDF, tá? Ele já está todo marcado aqui. Eu posso dar um Ctrl+C, ou então, para quem preferir, eu posso copiar. E aí, gente, percebe que eu vou abrir essa pastinha amarela aqui, e ele abre essa tela, e eu vou colar aqui dentro, tá? Percebe que ele foi colado tudo dentro aqui da nossa área de busca. Vou mandar buscar, e aqui vai aparecer a molécula. Essa molécula você pode achar um pouco estranha, um pouco feia, diferente do que nós vemos, porque ele está te mostrando aqui os hidrogênios que tem na molécula, então fica um pouco estranho do que você está acostumado a ver ou na literatura, ou no PubChem, no DrugBank, mas é assim mesmo, tá? Aqui ela está uma cópia fidedigna do que você pesquisou lá no PubChem. Eu vou mandar submeter, beleza, e aqui vai demorar um pouquinho aqui, ele faz a pesquisa de algumas informações da toxicidade dessa molécula, tá? E aí lembrando que você pode pesquisar de um fármaco, como a gente pesquisou aqui da losartana, ou então de alguma imagem modificada do fármaco, né? E aqui, gente, olha que ele aparece aqui, ó. Por exemplo, aqui você pode explorar e você tem informações. Aqui é uma toxicidade de alga. Alga, né? O que isso tem a ver com alga? Tem a ver com uma contaminação do medicamento, do fármaco ou da substância química no meio ambiente, né? Você tem aqui a possibilidade dele ser carcinogênico. Esse HRG aqui, ele está relacionado como um problema cardíaco, né? Se tem uma toxicidade cardiopata. Aqui nós temos outras funções e eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um material para vocês baixarem, que é justamente falando sobre o que é cada fator desse e qual o valor de referência, tá? Porque às vezes a gente consegue até ver aqui, mas aí como ele dá um valor quantitativo, é importante que você tenha essa informação, né? Do que quer dizer isso daqui, para você poder utilizar no seu trabalho, tá bom? Então aqui você consegue fazer a predição tanto de toxicidade, essa predição de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, que é a farmacocinética. Tu também pode verificar por aqui, mas eu prefiro fazer nessa outra plataforma, que é o Swiss ADME. Tá? O Swiss ADME também é uma plataforma online, gratuita, onde você tem aqui a possibilidade de fazer o desenho. Aqui parece muito com a área do DrugBank, mas eu posso copiar o código Smiles, ó, o código Smiles, eu vou voltar lá no PubChem, e aí eu vou aqui embaixo, vou justamente na área onde a gente tem a informação, copio o código todo, trago para a plataforma e percebe que eu vou adicionar nessa área que tem aqui, ó, em branco, tá? Ficou bem aqui ele, ó. Até aqui, essa área ela está cinza. Se eu faço um desenho aqui da molécula, essa parte ficaria vermelha. Eu vou só fazer para a gente poder acompanhar aqui então. Vou já fazer aqui só um teste, tá? Então veja só, apaguei aqui o código Smile. Vou colocar aqui uma estrutura qualquer na minha área de trabalho. Tá? Então vou fazer aqui, vou adicionar uma molécula. Beleza. Então percebe que aquela setinha vermelha ficou acesa. Então agora, para eu poder fazer a pesquisa, eu teria que apertar nela. Ele geraria o código Smile referente a essa molécula que eu desenhei. Tá? E agora sim nós iremos fazer a corrida, que é esse run aqui, que é para verificar a informação do site. Mas como eu quero fazer a comparação com a losartana, que eu copiei lá do PubChem, ó, vou copiar aqui já está a informação que eu copiei da losartana. Depois que eu colo os smiles aqui, eu vou apertar a corrida, vou apertar o run e ele vai fazer a busca, tá? E aqui a gente vai aqui um pouquinho mais embaixo, ó. Ele está terminando a análise dele. E eu queria primeiro, antes de mostrar essa tela, mostrar essa informação bem aqui, ó, show boiled egg. Eu vou apertar nessa área vermelha aqui do boiled, ele abre esse ovo, tá? Boiled egg é relacionado ao ovo de fato. Isso aqui eu acho muito legal para você expor em um trabalho,
onde graficamente ele te mostra quanto a absorção gastrointestinal e a absorção também pela barreira hematocefálica. Percebe que esse BBB aqui, ó, que vai estar lá no material que eu vou deixar para vocês, tem a ver com atravessar a barreira hematocefálica, ou seja, alcançar o sistema nervoso central do paciente. E o nosso fármaco, olha, está bem aqui na área branca. Então isso quer dizer que ele não atravessa a barreira hematocefálica. Se ele tivesse localizado nessa área da gema, nessa área amarela, é que o teu fármaco teria. Então se você pegar, por exemplo, um benzodiazepínico, com certeza, na hora que você jogar aqui, ele vai aparecer dentro da gema, informando, né, que ele tem a capacidade de atravessar a barreira hematocefálica. Essa área branca, que seria a clara do ovo, é justamente esse HIA, ou seja, a barreira do trato gastrointestinal, que ele poderia ser absorvido por via oral. Então esse nosso fármaco, claro, é losartano, existem comprimidos, ele é absorvido por via oral, está aqui na clara do ovo. Então acho legal que é uma forma de a gente demonstrar essa absorção, esse transporte pelas barreiras, tá? Aqui embaixo nós temos algumas informações em relação a propriedades químicas dela, do fármaco, da losartano, e também da farmacocinética mesmo, de fato. Aqui ele te mostra a molécula, aqui ele te fala sobre a fórmula química, o peso molecular, ele te fala sobre o número de receptores de próton, o número de doadores de próton, que isso tem muito a ver com a regra de Lipinski, que a gente vai já falar sobre ela. Mostra também a lipofilicidade do fármaco, né? O log de P, o quanto que ele é lipossolúvel. E aqui nas propriedades farmacocinéticas, olha, a gente tem a absorção gastrointestinal, ele tem uma alta absorção. Atravessa a barreira hematocefálica? Não atravessa. Ele tem alguma inibição desses citocromos, que a gente sabe que são enzimas responsáveis pelo metabolismo? No caso aqui nós temos a relação da losartana com esses citocromos. E o que eu acho legal também, que aqui ele já fala sobre a violação da regra de Lipinski. Tá? Para quem não lembra, a regra de Lipinski foi uma regra criada, um parâmetro, onde eu tenho que ter menor do que 500, o peso molecular, o log de P menor que 5, o número de receptores de prótons, a soma, né, na verdade, dos receptores de prótons, que é o oxigênio e o nitrogênio, é menor que 10, e a de doadores de próton menor do que 5. Nesse caso, a losartano não tem nenhuma violação. Né? Então, se você tem fármacos com mais de uma, duas violações, quer dizer que a absorção oral do fármaco ela é prejudicada. Quanto menos violação, melhor vai ser a absorção oral do fármaco. Então aqui eu posso ter várias informações, gente, aqui a gente possa desenrolar, escrever o trabalho científico de fato, porque aqui você tem informações reais sobre o teu fármaco. Então isso é uma predição, né, baseado em cálculos. Eu consigo prever como é que o meu fármaco vai agir no organismo. Outra ferramenta que eu acho legal, que não tem outras, é esse Swiss Target aqui em cima. O que é Swiss Target, gente? Nada mais é do que você fazer uma predição em relação à interação do fármaco com receptores, tá? Só esperar aqui abrir um pouquinho, ó, abriu. Percebe que aqui eu também vou colar o código SMILES. Percebe que ficou vermelho agora aqui. Eu deixo marcado Homo sapiens, porque são os receptores da espécie humana. Faço a predição agora e ele vai abrir uma outra tela mostrando quais os receptores que esse fármaco poderia ligar. Pensa assim, gente, eu posso muito bem, claro que aqui eu estou trabalhando com um fármaco conhecido, mas imagina que eu estivesse testando a losartana e eu fiz algumas modificações nela e eu queria ver se essas modificações possibilitariam a ligação dela com os mesmos receptores ou então em outros receptores, tá? Essa busca aqui, dependendo do tempo, né? Lembrando que é o servidor gratuito, então às vezes ele demora um pouco mais, depende também da sua internet, mas aqui ele te mostra, olha. Esse gráfico aqui, eu acho um gráfico bem legal, que ele te dá um percentual
de quais tipos de receptores o teu fármaco poderia estar se ligando, tá? Então ele te mostra aqui, por exemplo, receptores enzimáticos, 13,3%. Nós temos aqui as proteases, 26,7%. Tá? Então aqui eu tenho uma ideia já de que tipos de receptores o meu fármaco se liga. E aqui embaixo, nessa área, ele te faz um ranking. Tá? Ele te mostra um ranking de qual receptor ele está se ligando. E olha só o que apareceu aqui, ó. Receptor da angiotensina tipo 1, né? A da angiotensina 2 tipo 1, que é justamente o receptor que o fármaco se liga. Então aqui ele está te mostrando. Ele tem uma alta afinidade, é a maior afinidade dele com o receptor da angiotensina 2 do tipo 1. Mas o que acontece aqui, gente? Ele também, apesar de menor, ele também pode ter ligações com outros receptores. Tá? Então aqui é legal porque você pode imaginar assim, poxa, se a melosartana elas têm a possibilidade de repente de se ligar a esse receptor aqui e ele for um alvo do meu estudo, será que se eu modificar as moléculas eu não posso melhorar essa afinidade com esse receptor? Tá, claro, tá, gente, que existem outras ferramentas onde você faz o docking molecular, faz um estudo em sílico mais aprofundado, mas aqui já te dá um norte, um direcionamento de como aquela tua molécula é. Tá? Isso é fazer uma predição. Você está prevendo, baseado em cálculos matemáticos aqui dos algoritmos, o que teu fármaco poderia fazer em relação a esses receptores. Tá? Nós temos outras funções aqui, mas o foco mesmo que eu queria mostrar para vocês hoje era justamente o uso do PubChem como banco de dados para você poder fazer a busca pelos códigos, tá? E você de repente fazer o desenho, você utilizar o PredMatch para poder verificar a toxicidade, e no caso aqui o SwissADME para poder verificar a sua farmacocinética, e também o SwissADME para poder prever, predizer aqui a ligação dele com receptores. Tá bom? Se vocês quiserem alguma informação, você pode colocar aí nos comentários que a gente vai tentando esclarecer cada uma, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.